Olá, estudantes! Nesta videoaula vamos conversar sobre cultura e globalização. Esta videoaula então será subdividida em 4 tópicos. Num primeiro momento vamos entender o que é a globalização, isto é, nós vamos definir, para então realizarmos uma contextualização histórica da globalização e estabelecer uma relação entre a globalização e a cultura. Esta última que é o objeto de estudo dessa disciplina. E nesse sentido vamos tratar então da oposição da suposta homogeneização que vem com a globalização versus a diversidade regional que pode ser evidenciada na sociedade. Então, começando com o entendimento do que é a globalização, vamos primeiramente ver a definição de globalização que é encontrada no dicionário. Aqui temos a definição do dicionário Michaelis. Aqui trouxe então duas definições que aparecem. Então, a primeira, união dos mercados de diferentes países e a quebra de fronteiras entre esses mercados. Aqui a gente já consegue ter uma noção que trata-se então de um processo de relação mercantil internacional. A segunda definição, ela enfatiza alguns aspectos culturais, como vemos, o processo pelo qual a arte, a cultura, a música, o comportamento, o vestuário dos indivíduos de um país sofrem e assimilam as influências de outros, devido ao desenvolvimento dos meios de comunicação de massa, tornando o mundo unificado em uma grande aldeia global. Aqui podemos perceber que o processo de relação internacional extrapola os mercados, que influencia no nosso estilo de vida. Isso pode acontecer sem um contato direto, mas com um intermediário, nesse caso, a mídia, que é expressa na televisão, na internet, nas redes sociais e por outros meios. E agora então vamos entender o contexto histórico da globalização, isto é, o seu surgimento. A globalização é um termo recente, ele foi elaborado na década de 80 para descrever o processo de intensificação da integração econômica e política internacional. Isso principalmente pelo avanço nos sistemas de transporte e de comunicação. Mas cabe ressaltar que o termo é relativamente recente, mas a maioria dos cientistas sociais marca o seu início no final do século XV e início do século XVI, quando os europeus iniciaram o processo de expansão marítima colonial. Então, o que podemos entender disso é que o fenômeno, a coisa em si, já ocorria antes mesmo de se ter um nome definido para isso. No caso aqui, a globalização. De posse, então, do que vimos até aqui, vamos agora definir o que é a globalização. De forma simples, podemos dizer que trata-se de um processo de integração internacional gradativa que está em constante expansão. Vemos que é um processo que constantemente está em construção, não sendo algo acabado. E agora então nós vamos buscar estabelecer uma relação da globalização com a cultura, usando esta lente para compreensão. A globalização, ela também pode ser entendida como uma aldeia global, pois ela extrapola aos planos políticos e econômicos, acontecendo também no âmbito da cultura. Percebe-se então uma grande troca de costumes, hábitos e mercadorias culturais. Aqui podemos citar alguns exemplos, como é o caso, por exemplo, dos filmes de Hollywood ou ainda dos animes japoneses. Aqui então apresento para vocês uma citação de Lomnitz, 1994, para a gente refletir juntos. O termo globalização é perigoso porque se refere, acima de tudo, a interconexões no nível da economia e das comunicações, mas não necessariamente envolve a constituição de uma ideologia global de comunidade. Então, o que a gente consegue aprender desse trecho? O que é preciso enxergar é que a formação de uma cultura global, comunitária, homogênea, é impraticável, pois existem muitos mundos diversos e seria impossível uniformizar culturalmente todos, apesar de sofrerem influências culturais
mas não de forma determinante. Dando prosseguimento, então, à discussão sobre a relação da globalização com a cultura, existe um questionamento, uma oposição formada, que é a homogeneização versus a diversidade. Será que a globalização ela tem o poder de ofuscar a diversidade cultural de um país? Para esta questão, então, nós podemos traçar outra oposição para entender o papel da globalização nos aspectos culturais: a padronização versus os regionalismos. Dessa forma, cabe então a reflexão individual de cada um de vocês. Por mais que a globalização ela rompa barreiras, fronteiras internacionais, ao se tratar da cultura, os regionalismos eles se ampliam num movimento de resistência, de autopreservação. Elementos da cultura internacional, principalmente oriundo dos países desenvolvidos, eles são absorvidos pela nossa cultura, mas a nossa não desaparece. No cotidiano, ela se reinventa. E para finalizar, então, a videoaula, vou deixar a reflexão. O que é importante entender é que todo processo ele possui pontos positivos e negativos, como é o caso da globalização. Não existe uma única perspectiva de entendimento. O que para um autor pode ser positivo, para outro, com diferentes argumentos, pode ser visto como negativo. E é importante também desenvolver o senso crítico e buscar mais de uma fonte de informação, buscar sobre o tema para ter subsídios na argumentação. Fica então a reflexão: quais os aspectos positivos e quais os negativos introduzidos pela globalização?